Então, eu mesma fiz uma pesquisa, mais ou menos de como que funciona essa parte da investigação e tal. Se eu puder falar um pouco. Como funciona a investigação da Polícia Civil? O sistema brasileiro, o sistema de polícias, ele é extremamente questionado hoje no Brasil, porque nós temos basicamente nós temos duas polícias trabalhando com segurança pública diretamente, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Porém, instituições distintas. Nós não temos hierarquia, não temos ligações diretas, Polícia Civil e Polícia Militar. Temos outras polícias, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, faz funções de polícia cuidando do município, mas basicamente Polícia Civil e Polícia Militar, que trabalham, são órgãos distintos, nós não temos hierarquia, estamos os dois ligados à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, porém duas instituições completamente distintas. Eu não tenho nada com a Polícia Militar e os soldados não têm nada com a Polícia Civil. Então isso, de certa forma, os que não gostam desse sistema, e são pouquíssimos países no mundo que trabalham dessa forma, e é a forma que eu penso também, acaba que você fica desperdiçando mão de obra. A Polícia Civil tem aproximadamente 9 mil homens no Paraná, a Polícia Militar tem 30. Se você juntasse 39 e colocasse para fazer o trabalho de polícia judiciária como um todo, talvez nós pudéssemos ser mais eficazes. Mas hoje, como é que funciona? A polícia militar é a polícia ostensiva. Ela é a polícia ostensiva, ostentar quer dizer aparecer, se mostrar. Então ela existe para que o crime não aconteça. Por isso que os PMs, a gente vê eles na rua, de farda, giroflex, cor amarela, luzes piscando, parece uma penteadeira de cabaré. Porque eles existem para isso, para transmitir 24 horas por dia segurança ao cidadão. A Polícia Militar existe para isso, para que não aconteça. Então, quando tem um evento, um show, a Polícia Militar se prepara para aquele evento, para aquele show, com o número, num estádio de futebol, por exemplo, tem jogo do Curitiba e Atlético. A gente vai lá ver um monte de policial, de fora, de dentro. Eles estão ali para que as coisas andem no normal, para que o crime não aconteça, para que, se for necessário intervir numa briga, aquilo vai acontecer de imediato. Já pensou se o comandante da PM deixasse os PM lá no quartel e falasse, não, se der briga lá, chama a gente. Até chegar lá, o negro se matou. Então ela existe para prevenir o crime, para manter a sociedade na ordem que ela deveria andar. Por sua vez, a Polícia Civil, ela é uma polícia repressiva, ela não é ostensiva, a gente não se mostra. Quanto menos nós aparecemos, mais eficazes nós somos. Meus policiais, todo mundo, vocês barraram, vocês não viram ninguém de farda. Vocês não sabem se é polícia, se é professor, se é bandido, o que está fazendo aqui dentro, se é vítima, se é testemunha que está depondo. Nós andamos e nos misturamos com o povo com muita facilidade, porque nós trabalhamos eminentemente depois que o crime acontece. Então, se você foi vítima de furto, né? Vocês estão aqui agora, estão de carro? Sim. O carro está lá embaixo, certo? A Polícia Militar está passando na rua para que o ladrão se sinta intimidado a não furtar. Depois que furtou, vocês vão procurar ou a Polícia Civil lá embaixo para registrar boletim de ocorrência, ou a Polícia Militar para registrar boletim de ocorrência. Já aconteceu o crime? Já. A Polícia Militar vai pegar aquele boletim de ocorrência e vai encaminhar para a Polícia Civil. Ó, seu Polícia Civil, furtaram esse carro. Ela vai fazer as diligências imediatas, se ainda tiver tempo, por exemplo, vai atrás do seu carro. Se você for registrar o boletim de ocorrência ali agora, eles vão procurar o teu carro na rua. Mas tá bom, imaginando que você vai para o sítio, deixa o carro em casa, alguém entra lá e furta o carro e a tua televisão, sai com ele. Você só vê na segunda-feira. Você vem na Polícia Civil ou na Polícia Militar comunicar aquele crime. A Polícia Militar não vai sair correndo procurando o teu carro, porque já se escondeu. Ela pode até trombar com ele, vai estar anotado no sistema de anotações dele, mas ela não vai investigar o crime. O furto que aconteceu na casa de vocês, quem vai investigar é a Polícia Civil.
O boletim de ocorrência vai chegar aqui, a mim, o delegado, eu vou fazer a análise, vejo se tem característica de tipicidade, ou seja, se aquela conduta se adequa a alguma norma, normalmente ao direito penal, mas não é só lá que tem norma penal, tem as leis extravagantes, lei de droga, lei Maria da Penha, lei disso, lei daquilo. Então, se aquilo configurar aparentemente uma conduta típica, um crime ou uma contravenção, eu vou instaurar um procedimento investigativo. Vai nascer uma investigação a partir daquilo. Só a Polícia Civil investiga crimes comuns. A Polícia Militar só investiga crimes militares. Como se furtar um celular dentro do quartel, se um policial bate em alguém na rua. Eles não têm atribuição para investigar. A atribuição para investigar são das polícias civis, as polícias judiciárias. Quais são as polícias judiciárias? As polícias civis dos estados e a Polícia Federal. Cada estado tem sua polícia civil. Nós temos 27 polícias civis. E a União tem a polícia dela, que é a Polícia Federal. Uma vez que eu entendi que aquele ato de alguém entrar na tua casa, subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outro, é o crime de furto, eu instauro um inquérito policial. O inquérito policial é o instrumento pelo qual nós formalizamos nossa investigação. A investigação, ela não pode se dar de forma informal. Por quê? Porque o cidadão, o investigado, ele tem os direitos dele preservados constitucionalmente, que a gente vai já falar. Um deles é o direito ao silêncio. Se eu estou investigando uma pessoa e ela não quer falar, é direito dela. E é o direito dela não falar em lugar nenhum. Muitas das vezes as pessoas pensam que pensa não, diz aquele velho jargão, só vou falar em juízo, só vou falar perante o juiz. Não, ele não é obrigado a falar em lugar nenhum. Se ele cometeu um delito, ele não é obrigado a falar em lugar nenhum. Então, se eu estou investigando alguém, e o Código de Processo Penal e a Constituição traz uma série de regras para os investigados, eu tenho que obedecer essa forma. E essa forma está prevista no Código de Processo Penal e é materializada no inquérito. O que é o inquérito? Esse aqui, ó. É uma peça. Isso aqui são os autos de inquérito. Aconteceu algum crime, o delegado vai fazer uma portaria. Existem duas formas de começar um inquérito. Posso ir falando? Pode. Vocês não vão entender nada, mas eu vou falar. Existem duas formas do delegado. Só o delegado de polícia civil instaura uma investigação. O Papa pode? Não. O presidente da República pode? Não. O prefeito? Não. O presidente do Senado? Não. Investigação de crime comum, só o delegado de polícia inicia. O Ministério Público pode investigar? Pode, mas ele não instaura inquérito. Lá o procedimento dele chama PIC. O inquérito policial, que tramita na delegacia, só o delegado pode dar o pontapé. O Estado paga a gente para isso. E como é que ele pode se iniciar? De duas formas. Só e somente só. Essa é a parte mais fácil. Ou ele se inicia com auto de prisão em flagrante, que é quando a pessoa é flagrada cometendo uma infração e é trazida à delegacia coercitivamente, a gente lavra um auto de prisão em flagrante. Se tiver prevista a circunstância lá do artigo 302 do CPP. Então, se alguém for flagrado cometendo uma infração, acabou de cometer, ou foi perseguido logo após, ou foi encontrado logo depois com materiais, objetos, dinheiro que levam ele presumidamente a ser o autor do delito, ele vai ser conduzido para cá coercitivamente. Aqui eu vou autuar ele em flagrante, é aí que o bicho pega. É dessas que os bandidos têm medo, a prisão em flagrante. O cara está dirigindo embriagado, a polícia militar aborda. Ô, seu bebum, soprou bafômetro, deu acima de 0,33, conduz para a delegacia em flagrante. Aqui o delegado analisa as circunstâncias, autua o camarada, se for o caso, arbitra a fiança, ele vai embora, se não for o caso, a gente conclui o auto de prisão em flagrante, manda para o judiciário. Então o auto de prisão em flagrante é uma forma. A segunda é o quê? Uma portaria. E quando é que a gente faz a portaria? Quando não é caso de flagrante, é exclusão. Naquele exemplo que eu estava dando para vocês estavam em casa, no sítio, viagem de chegou, na segunda-feira veio o carro, registrou o boletim de ocorrência, furtaram o carro e a televisão. Fez o BO. Eu tomei conhecimento. A gente chama de autuar a portaria. Eu vou dizer que na data tal, eu tomei conhecimento por meio do boletim de ocorrência número tal, que na residência do senhor tal,
ocorreu o furto de um veículo número tal e a televisão de número tal, não existe suspeitas até o momento e por esse motivo eu instalo o inquérito para apurar o crime de furto, que é esse caso, a pessoa entrar e subtrair coisa na tua casa, crime de furto. Sim. E ali eu dou as diligências. As diligências a serem dadas, quer dizer, as ordens que eu dou, é a praxe investigativa que diz. Cada crime tem o seu pacote de medidas. Eu já posso falar sobre cada um deles. Mas nesse momento quero que vocês entendam. O inquérito policial é iniciado através do auto em flagrante ou da portaria. Uma vez que eu fiz a portaria, assinei, aí o pau torou. Ali a investigação está formalizada. Iniciou, não para mais. Eu não tenho poder, a Polícia Civil não arquiva inquérito. A Polícia Civil investiga, se chegar à autoria, materialidade, encaminha para o Poder Judiciário concluindo. Vai que a gente vai investigar, olha as câmeras de segurança, vê o camarada que estava saindo, um investigador meu conhece a característica dele, fala, então esse aqui é um cara lá do São Silvestre, ele está entrando nas casas direto. Opa, é ele, beleza, vamos. Houve a vítima, houve testemunha, se houver, intimo o camarada, trago ele aqui, tomo as declarações dele, ele pode confessar, pode ficar em silêncio, pode não confessar. Se eu tiver convencido de que ele foi o autor do delito, aí eu vou fazer o indiciamento dele. O indiciamento é o quê? É o documento formal no qual eu transformo a pessoa de um mero suspeito a um suspeito oficial. A partir do momento que eu indiciei aquela pessoa, quer dizer, o Estado está convencido de que há indícios de que ele seja o autor daquela infração cometida aquele dia, aquela hora. Feito esse indiciamento, eu relato, fazendo um resumo dessas histórias. O inquérito, obviamente, vai sendo recheado com as peças, aqui, ó, uma portaria, aí vem a oitiva da vítima, a oitiva da testemunha, o relatório policial constando a câmera de segurança e a foto do cara. Do lado dessa foto do cara furtando, eu ponho uma foto dele extraída do sistema ou tirada no dia que ele vem depor. Faço uma avaliação da res furtiva, porque crime patrimonial, o valor da subtração é importante. Faço um relatório disso tudo e encaminho ao Poder Judiciário. Falo, olha, o José das Couves, na data de tal, no dia tal, cometeu tal delito e eu estou convencido por causa disso, o reconhecimento, por causa do depoimento da vítima e o relatório dos meus policiais e mando para o Poder Judiciário. Ali o juiz encaminha para o Ministério Público, se entender que tem elementos para denunciar, denuncia, se entender que tem alguma outra diligência a mais para se convencer, porque ele precisa se convencer, o promotor é o titular da ação penal, se ele achar que aquilo não é furto ou que aquele camarada não cometeu, ele me devolve indicando as diligências que eu devo fazer, ali eu complemento as diligências e devolvo para ele. Se ele entendeu que é caso de denúncia, denuncia, se o juiz receber, está instaurada a demanda entre o Estado e o infrator. Por outro lado, se eu fiz um monte de coisa, não tem câmera de segurança, você não reconhece ninguém, meus investigadores não conseguiram, através dos informantes dele, não conseguiram localizar o carro, não tem o que fazer, eu não vou ficar caçando chifre, cabelo de égua. Eu falo para o juiz, olha, fiz isso e não tem mais o que fazer. Eu sugiro o arquivamento desse inquérito. Aí o promotor vai analisar, se ele entender que efetivamente a caso de arquivamento, ele pede o arquivamento e o juiz chancela, ou o juiz pode entender que não, aí aplica o artigo 28, manda para o Procurador-Geral de Justiça. Mas se entender que é caso de arquivamento, a Polícia Judiciária não arquiva investigações. Uma vez que começou, só o Poder Judiciário pode arquivar uma investigação. Com relação às investigações em si, posso falar sobre alguma delas? Pode, se não tiver problema. Sobre a forma, ou talvez não seja de interesse de vocês, porque como eu disse, cada crime tem a sua cartela de peculiaridades. Por exemplo, um crime sexual. Eu não posso investigar um crime sexual como um crime patrimonial. Crime sexual requer outro tipo de perícia. Por exemplo, eu encaminho a vítima ao IML
para saber se ela tem indício de que houve conjunção carnal, se houve violência ou se não houve violência. No caso dessa criança que faleceu na semana passada, sábado, né, que foi no hospital na segunda-feira. Aquele caso está sendo tratado aqui na delegacia como tortura. Tortura é outro tipo de investigação. Não posso investigar tortura como eu investigo crime ambiental. Nada a ver. Aquela criança ela faleceu em virtude de lesões causadas no corpo. Então eu tenho que saber o que causou essa lesão, há quanto tempo. Aí quando eu mando a criança para o IML para fazer, seja a necropsia, ou seja, se ela não tivesse morrido, imaginando, fosse fazer um exame de corpo de delito, eu posso quesitar fazendo perguntas específicas. Mas o laudo daquela criança vai me dizer por que ela morreu. Morreu proveniente de lesões causadas no corpo, queimadura, pode ser uma substância ácida, pode ser água. Isso vem do laudo. Em contrapartida, se eu estou investigando crime patrimonial, como eu citei para vocês, crime patrimonial é um dos crimes mais difíceis de investigação, porque ele não deixa testemunha. Furto é foda. A pessoa vai lá, furta, você não vê. E seus vizinhos que veem não querem cooperar, lógico, com medo. Eu vou lá falar que viu o cara? Não vai. O roubo, a própria vítima não coopera, e aí a gente entende isso. Você está andando na rua, o cara chega, te dá uma bolacha no pé da orelha, enfia o revólver na tua cabeça, passa o celular. Beleza, você conhece o cara, eu te chamo aqui na delegacia, mostra a fotografia, você fica com medo. Pô, o cara acabou de me assaltar com a arma ali, eu vou falar que ele me roubou, ele vai me matar. Isso é natural, então é difícil investigar crime patrimonial. O que lastreia o crime patrimonial, hoje em dia, sem sombra de dúvida, são imagens. Câmeras de segurança são uma das fontes inesgotáveis que nós temos de investigação. Aí tem uma gama. Qual que é o crime mais fácil de investigar? Homicídio. Por que homicídio? Porque, graças a Deus, ainda comumente as pessoas matam por algum motivo. Dificilmente você vai ter a morte de alguém e fala, não sei do nada, eu matei pessoa doida. Dificilmente. O furto é diferente. O cara, quando sai para furtar, ele não sai para furtar a tua casa, ou a tua casa, ou a tua casa. Ele não sabe qual que ele vai furtar. Ele sabe o que ele quer. Ele vai ser atraído pela visão. Então, se ele passa numa casa que tem um muro fechado, ele não enxerga lá dentro, dificilmente ele vai entrar nessa casa, porque ele não enxerga, não sabe o que está lá dentro. Primeiro, ele tem medo de ter gente lá dentro, chega lá, levar um tiro, levar uns tapas, levar um cachorro, tal. Agora bota um muro onde ele vê que tem lá dentro, uma gradinha, e deixa ali para ele um par de tênis da Adidas que custa R$1.000. Ou deixa uma bicicleta que custa R$5.000. Ali ele faz o diabo, ele pula, se não puder agora ele volta depois com um colega para dar pezinho para ele. Mas aí ele não quer a casa tua, ele quer aquele bem. Já o homicídio não, o homicídio tem motivação. Morreu alguém, olha, sem sacanagem, 99,9% dos homicídios a gente sabe o porquê. Às vezes a gente não dá conta de provar, porque as pessoas, a gente chama a testemunha aqui, ela fala, doutor, pelo amor de Deus, eu não vou falar que o cara vai me matar. Tá bom, então me diga só quem foi. Informalmente, não vou colocar isso nos autos, porque você está morrendo de medo, mas me diga quem foi. Foi o fulano, aconteceu assim, assim, assado. Aí a gente vai buscar outros meios, né? Vamos pedir uma busca e apreensão na casa do suspeito, para ver se nós encontramos a arma, fazer um confronto balístico com o projétil que ficou no corpo da vítima, para que a gente dizer, olha, esse camarada que está com o revólver aqui foi que matou aquela vítima naquele dia. Mas a motivação é que faz a gente sentir o cheiro da autoria. O homicídio tem um porquê. A maioria dos nossos aqui é tráfico de drogas. Esse ano nós tivemos uma redução de maio a maio de 75% no número de mortes. O ano passado, na primeira semana de maio, nós estávamos com 16 mortes. Esse ano nós estamos com 4. Por quê? Nós trabalhamos, a Polícia Civil trabalhou numa grande investigação, chama Operação 4x4. Nós desestruturamos, desmantelamos uma organização criminosa que cometeu 17 homicídios, cometeu mais de 20 roubos de caminhonete, supermercado e armazém, posto de gasolina.
Quando a gente prendeu essa galera, os crimes fizeram o quê? Por lá embaixo. Mas do ano passado, das 16 mortes que houve o ano passado, até maio, no dia que eu fui fazer a gente foi chamado ali numa reunião para se explicar, né, por que está tão violento. E eu estava com a investigação na mão, só que eu estava na metade dela, não podia abrir. Falei, calma que isso vai cair. E uma das coisas que eu falei foi isso. Falei, olha, a criminalidade está alta, mas quem está se matando é a base do tráfico. Eu perguntei, tirando algum parente ou vítima, ou parente de vítima que faleceu aqui, vítima de homicídio, alguém conhece uma das 16 vítimas que morreu? Ninguém soube. Porque quem morre, falando no linguajar bem inteligível, quem morreu foi bandido, traficante. O tráfico mata, o traficante, para ele se sedimentar de alguma forma, ele precisa ter dinheiro e coragem para matar. Não tem traficante que não tem um ou outro. Normalmente, eles não têm dinheiro, mas têm coragem de matar. Aqueles que mais têm coragem são os que se estabelecem com maior facilidade. Então, eles passam a matar. Mata quem deve, principalmente, usuário de droga. O cara pega 1 quilo de maconha para ele vender metade e a outra metade ele consumir. Só que ele usa tudo, ou o olho dele cresce, ele vende um e quer ficar com dinheiro. Aí ele fala, da próxima vou pegar 2, que aí eu vendo um e consumo um. E isso vai virando uma dívida. Quando o traficante perde a confiança nele, ele vai e mata. Fora isso, que essa os nossos 80% dos nossos homicídios dessa forma, ou são crimes passionais, o marido matou a mulher, ou é dinheiro, ou, em boa parte, é crime passional, traição, a mulher traiu o marido traiu a mulher, contrato. Então o homicídio tem uma motivação. Crime ambiental é um crime que demanda muita perícia, porque o nosso código que trabalha com o ambiente é muito extenso, e as 3 esferas de poder podem legislar sobre ambiente, tanto o município, quanto o estado, quanto a federação. Então nós somos muito ricos em normas. Aí, quando acontece uma infração, está desmatando a área de reserva permanente. Mas você saber se aquilo é área de reserva permanente você tem que ter uma perícia para dizer que é beira de rio, ou que é encosta de morro, enfim. Você vai trabalhar com crimes financeiros, um outro tipo de investigação. Você tem que ter uma perícia contábil, você vai trabalhar com crimes eleitorais, outro tipo de investigação. O que mais demanda a nossa atividade laboral aqui é o tráfico de drogas, seguramente. As nossas operações todas nascem do tráfico de drogas. Operações que eu falo é aquela de grande porte, que a gente passa meses. Hoje a gente está com 3 grandes operações em andamento ao mesmo tempo, se arrastando por meses. Hoje de manhã eu passei a manhã com meus 2 investigadores no outro município, desembolando uma investigação. Dificilmente nascer outra operação que não do tráfico. Com o tráfico a gente derruba os homicídios, derruba os roubos. As grandes investigações são a que movem, tocam a nossa delegacia e são eficazes quando a gente faz ela bem feita. Quando a gente sabe, tem um traficante ali no São Silvestre, está vendendo droga, porque a gente sabe de tudo. A polícia é igual ex-mulher, sabe de toda a vida do cara. A gente, o fulano está se estabelecendo lá no São Luís, mandou ameaça para o Beltrano e tal. A gente tem nossas formas de ficar sabendo aqui. Aí quando a gente decide trabalhar com o cara do São Francisco, a gente não pega a viatura e vai sair louco atrás dele para prender. Não. A Polícia Civil trabalha produzindo provas. Provas é o nome usado no processo. A Polícia Civil, com a reforma de 2011, eles deram o nome de elementos informativos. Prova ficou mais para o processo, porque a prova enseja o confronto entre a acusação, que é o Ministério Público, e a defesa, que é o advogado. Aqui nós não temos essa discussão. Aqui quando eu produzo um elemento informativo, eu não chamo o advogado para falar sobre aquilo, senão não teria o menor sentido, né? Fazer uma interceptação, chamar o advogado para saber se aquilo está legal.
Mas enfim, as operações é o que toca. E quando a gente quer, por exemplo, derrubar esse cara lá do São Silvestre, que está se formando, aí a gente senta no nosso setor de inteligência, cada um dá a sua opinião e a gente procura discutir o que cada um sabe, porque a gente tem os nossos informantes são um instrumento poderosíssimo que a polícia tem, que os bons policiais têm. Quem que é o informante da polícia? Qualquer pessoa. E normalmente, quanto mais bandido, melhor informante é. Porque se eu perguntar para vocês como é que está a criminalidade lá de São Luís, vocês vão falar, doutor, eu vi no atenta-rede que está ruim lá. Agora, quando eu prendo um cara lá do São Luís e interrogo ele, filho, vem cá, ajuda o papai aqui, como é que está lá? Ele sabe, está lá vivendo. Então, mas quem é nosso informante? Todo mundo. Todo mundo que confia no policial torna informante. Então, o padre, a puta, o dono do boteco, o aluno da faculdade, para a gente derrubar quem compra maconha e quem vende na faculdade. Obviamente, os alunos que estão lá convivendo conhecem os maconheiros, sabem quem compra, quem vende, mas a nossa fonte de informação tem que nascer onde nasce o problema. Não adianta eu querer intimar aqui o cara que trabalha no fórum para ele me ajudar numa investigação. Ele vai saber pouco. Quem sabe é o próprio bandido que nasce lá dentro. Então a gente se senta, delibera, chama aqui a Bruna. Bruna, o que você tem de lá? Eu fiquei sabendo tal coisa. Beleza, eu sei, você. Sei. A gente senta, o que nós vamos fazer então? Vamos usar essa tática, vai dar legal, vamos naquela outra, deixa comigo, eu faço isso. Aí a gente vai, cada um dentro da sua perspicácia, né? Fazer a investigação. A gente troca muito o dia com a noite. Porque se você quiser investigar traficante, filho, se for de dia, você vai vigiar ele na cama, porque dorme o dia inteiro, trabalha à noite. Então você tem que inverter. A gente tem que acompanhar o ritmo dele. Nós estamos vigiando a mãe que ele comumente acorda das 2 às 4 da tarde. Se a gente for para a porta da casa dele vigiar, nós vamos dormir também, porque ela espera. Então a gente tem que inverter, para depois acompanhar ele, registrar. E isso a gente vai juntando. Aí você pega, anota ali, aquilo que a gente colheu, eu e os 2 investigadores, a gente já, a cabeça vai a 1000, a gente já vai trabalhar com algumas estratégias para juntar elementos informativos. Na hora que nós formos prender esse cara, daqui a alguns meses, não tem erro, é um bote pontual. Pegou, sabemos o que ele faz, o que ele fez, o que ele faria, o que ele tem. Na hora que a gente for na casa dele, eu sei quantos cachorros tem, se é onde está a droga, se é onde está o revólver, enfim. Esse é o nosso trabalho. A gente não trabalha com desespero, né? A gente mata o cara devagar. Ele ganha da gente todo dia. Mas quando chega a nossa vez, aí ele perde feio. E tudo isso sem muita tecnologia, né? Como você comentou lá na FATEV, que vocês não têm tanta tecnologia aqui no Brasil para fazer esse tipo de investigação e tudo mais. Nós poderíamos ser muito mais tecnológicos. Nossa subdivisão aqui é uma das mais à frente em equipamentos tecnológicos. Mas equipamentos tecnológicos, a Polícia Federal, por exemplo, já usa há 15 anos. Nós agora estamos fazendo curso para saber como operar. De coisa bem tecnológica mesmo, que essa eu não posso falar, porque senão banaliza, né? É igual a interceptação telefônica. Hoje é um instrumento completamente obsoleto. É como você querer torturar o traficante com uma pena. Ele é obsoleto, por quê? De tanto se divulgar, fulano caiu na interceptação telefônica. Hoje ninguém mais fala em telefone. Vocês falam em telefone? Não falam. Se for interceptar o telefone de vocês vão parecer mudo. É só o WhatsApp. A gente faz quando a gente opta por fazer, a gente faz por outros motivos. Mas não monitorar a pessoa, porque não se fala. Quando nós pegamos uma das operações mais eficazes que nós tivemos, mais eficaz foi a 4x4, que de resultado foi muito eficaz. Mas antes dela, nós temos 2 operações, chamada Magnata 1 e Magnata 2.
que for os investigados eram, na sua grande maioria, presos. Nós prendemos os presos, porque lá eles estavam usando telefone celular. Mas isso já tem, final da Magnata 2, acho que foi 2017. Foi bastante comentado naquele dia que teve a palestra na FATEB mesmo, sobre essas duas operações. Isso. Aí, como o cara estava preso, e a época já tem 4 anos, né? Ainda tivemos um certo sucesso, porque um dos bocó, ele falava muito no celular. Aí a gente teve sucesso. Mas hoje a gente usa a interceptação para outro fim, mas não para ligar, é tudo WhatsApp. E a criptografia do WhatsApp, vocês conseguem algum Inquebrável. acesso? Não conseguem? É. Monitorar o WhatsApp online, isso não tem no mundo. A gente não consegue. Agora, a gente consegue saber o que as pessoas falaram no WhatsApp. Tem um código que você puxa por mensagem do WhatsApp. Se você pega os dados de tudo aquela conta lá, né? Se você souber o código do celular, do WhatsApp. Daí com esse código aí não dá. Mas ter essa informação. Mas ter essa informação é difícil, né? Mas se você consegue informações pretéritas, o que você não consegue no WhatsApp é, por exemplo, você mandou uma mensagem para ele agora e eu acompanhar isso. O que é importante na investigação. Porque, por exemplo, olha, estou saindo aí. Aí eu preciso saber que essa hora você está saindo para lá. Eu vi essa notícia depois de 2 horas, já perdeu a eficácia, porque eu não vou poder acompanhar. Às vezes eu quero saber onde ele mora. Ou você tem um bagulho aí? Aí a gente, quando está monitorando, aí você estaria monitorando em tempo real. Em tempo para pretérito a gente consegue, mas em tempo real não consegue. Mas nós temos, apesar de estar incipiente nessa área de tecnologia, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo um curso agora de equipamento que a Polícia Federal já usa há 15 anos. Nós somos tão ineficazes que cada estado brasileiro tem uma identidade. Posso dar um macete para vocês, quer cometer crime, vá para outro estado. Porque o estado de lá não consegue ler a minha identidade. Eu tenho 3 identidades, porque eu fui policial em 3 estados, Goiás, Minas e aqui no Paraná. Todos eles, para eu entrar, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma identidade. Todas as pessoas que nós prendemos aqui, prendemos um caminhoneiro aqui, que era da Bahia, por exemplo, eu tenho que fazer uma identidade para ele aqui na hora. Isso segundo o governo federal, mas já tem tempos que estamos quase lá para termos uma identidade única. Poxa, vocês veem filme nos Estados Unidos. Quando nos Estados Unidos o CPF da pessoa, a polícia tem um acesso ao histórico da vida dele toda. Exatamente, tem mesmo. É que não tem nada. Se o judiciário daqui, se o cara foi condenado lá em São Paulo, ele tem dificuldade de saber a informação de lá. Isso atrapalha muito. Isso como era mudar de estado. Exatamente. Aí essa integração é uma coisa que trava muito. Talvez a gente não sofra tanto porque estamos no meio do Paraná. Mas imagina que Jacarezinho para Ourinhos, que é 20 quilômetros, que a criminalidade migra tanto. Você não consegue ver um traficante ali, o cara é perigoso, você não consegue puxar a ficha. A gente consegue, eu tenho que ligar lá em São Paulo. Hoje em dia tudo tem grupo de WhatsApp, as polícias sabem a vida de todo mundo aí. Mas tem que pedir um favor, parceiro, chega a ficha desse cara para mim. Aí ele te dá o relatório. Exatamente. Sabe que eu estou complicado assim. O que mais? Aqui em Telêmaco vocês trabalham em outras cidades também, né? Cidades vizinhas, no caso. Telêmaco. Atende em Baú, Ortigueira e Tibagi. Não, é assim. Cada comarca tem uma delegacia. E a 18ª subdivisão da Polícia Civil, cuja sede é em Telêmaco Borba, então a nossa 18ª subdivisão, ela é composta por 10 municípios, dos quais 6 são comarcas.
Então nós temos 6 delegacias independentes, próprias, com as suas próprias investigações. E temos algumas, claro, sobraram 4 municípios, né? Nós temos 6 comarcas, sobraram 4. Essa sobra está ligada a alguma delegacia. Então, Imbaú, que é a primeira sobra, é nossa. Todos os crimes de lá, a delegacia de Telêmaco Borba é que investiga. Ventania, que é perto de Tibagi, pertence à delegacia de Tibagi. Sapopema e Figueira, que é perto de Curiúva, pertence à delegacia de Curiúva. Cada uma das 6 comarcas tem a sua delegacia e a sua estrutura própria. Ou pelo menos deveria ter. Hoje nós estamos com 3 delegados só, nas 6 comarcas. Eu sou delegado aqui de Reserva. Olha que absurdo. Reserva é a cidade mais violenta da nossa região hoje. Tem o dobro do número de mortes de Telêmaco Borba. O quanto que isso dificulta no trabalho de vocês? Você não tem noção. A falta de servidores, a falta de policiais é realmente um gargalo insuperável, porque você não dá conta de produzir a contento. Como eu disse para vocês, essas 6 comarcas, 3 estão sem delegado. O delegado é o que faz a coisa inicial. Lembra que eu falei para vocês, só o delegado faz portaria? Então, se não tem delegado, não tem início na investigação, não tem início, não tem meio, tem fim. Aí, nomeia-se um delegado para ficar quebrando o galho. Por exemplo, eu vou para a reserva uma vez por semana, amanhã eu irei para lá, aí passo o dia lá. Mas, obviamente, eu vou atender a emergência da emergência da emergência. Escrivães, nós temos um escrivão só em cada unidade. Isso é um caos. Por quê? Porque nós trabalhamos 24 horas. A prisão não tem hora. O escrivão de Tibagi, vamos imaginar, só tem um lá. A Polícia Militar prende alguém 3 horas da manhã, vai levar para lá. O escrivão e o delegado tem que estar lá para receber a ocorrência. O policial tem que estar para receber a ocorrência. Então é realmente um gargalo. Os governos dos estados brasileiros e o governo do Brasil, né, entendeu, nos últimos anos investiu muito na Polícia Militar. Vejam os concursos, por exemplo, você vê o concurso para a Polícia Militar, está aberto, tem 2.000 vagas. Para investigador são 300. E o último concurso que teve foi em 2010. Vocês têm noção que é 10 anos sem contratar um investigador? Caramba, hein? Nossa, é difícil. Aí, escrivães. O último foi em 2010, na mesma época. 2010. Escrivão. Escrivão. Nossa. E agora estão na fase final, era para estar na escola, a pandemia suspendeu. Então, depois de 10 anos, abriu-se um concurso para preencher 100 vagas. Imagina, 10 anos já morreu. Acho que morreram 100 escrivães, sem contar os que se aposentaram. Passaram em outros concursos. Delegado, o último concurso foi o meu, 2013. Já se vão 7 anos. Abriu outro agora. Até eles serem chamados, vão mais 1 ano e meio, por aí 2 anos. Vão ficar 9 anos sem. Reserva, que não tem delegado, vai ficar sem delegado no mínimo mais 2 anos. Olha que caos. Parte dessa criminalidade, como eu disse para vocês, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Civil, cada um dentro da sua estrutura, daquela que eu falei, uma para não acontecer e a outra depois que acontece. Quando você não tem uma polícia judiciária, a Polícia Civil eficaz, a criminalidade, a segurança pública fica capenga. Porque por mais que a Polícia Militar prenda o cara aqui, é a Polícia Civil que faz a análise macro da informação e os ataques, aquele que eu falei para vocês. Porque você pode prender um vendedor de droga aqui por dia, certo? Os vendedores de droga hoje eles andam com pouquinha coisa, né? 2 pinos de cocaína, porque se ele cair ele fala que é usuário. Mas você pode prender 1 bilhão de pessoas vendendo cocaína. Se você não prender o maior, que é quem distribui essa cocaína para os outros, você não vai desestruturar essa rede nunca. Então a polícia está andando na rua, aborda a pessoa, 2 pinos de cocaína, faz um procedimento, sei lá, flagrante, o que quer que seja. Esse que foi preso aqui vai ser substituído imediatamente. Verdade. Agora a gente tem que subir na cadeia. Tem que pegar aquele que é o que tem mais pinos de cocaína guardado e que faz essa distribuição. E essa análise ela é feita na Polícia Judiciária. O reflexo, posso falar para você, Reserva tem 26 mil habitantes. Telêmaco tem 80. Nós estamos com 4 homicídios aqui, estamos com 7.
Por quê? Exatamente por falta esse viés investigativo eficaz. Isso que a quantidade de homicídio de 2005 de Telemaco, parece, superou de Ponta Grossa, né? 2015, né? 2015, 2015 superou de Ponta Grossa. Ponta Grossa tem 150 mil habitantes. 350. Nossa senhora, então, imagine. Quando eu cheguei aqui no dia a 10... diferença. Eu cheguei aqui no dia 10 de outubro de 2015. Cheguei aqui, tá? 2015 foi um caos aqui. Eu cheguei no finalzinho. Quando eu cheguei, estava tendo muita morte aqui. Os meus primeiros trabalhos foi combater uma associação criminosa que atuava no São Luís, tráfico de drogas. Chegou a um ponto tão incontrolável que na véspera do Natal, eles saíam às ruas com um revólver na mão, as pessoas estavam na calçada conversando, dava tiro, andava pra dentro, bora, vaza. Mataram testemunha, mataram inimigos e tal. A primeira, eu cheguei em outubro, até que eu me inteirei aqui da situação, a primeira fase da nossa operação para disseminar essa turma foi em março. Pô, vocês demoraram, imagina que eu cheguei em outubro, vocês demoraram 5 meses para prender os caras? Não, mas demorou muito mais. Porque quando eu cheguei já estava o caminhão andando. Porque eles também não se estabelecem de uma hora para outra. O grande criminoso, aquele feroz, quanto mais o que mata, não é de uma hora para outra, ele não chega, não é como uma eleição, que você chega lá no segundo domingo de outubro e você sabe quem ganhou. Demora para se estabelecer, então começa a matar. A primeira morte dele, às vezes, foi uma morte banal. Aí vem a segunda, aí vem a resposta daquela morte, a terceira. Isso a gente vai acompanhando, vai monitorando, vai juntando inquérito, vai juntando peça e juntando laudo, até que a gente deu o primeiro bote. Um cara foi em março. Mas também, dali até os próximos, a gente acabou. 2016 já foi, nós tivemos 40 em 2015, 2016 a gente baixou para 32, 2017 já foi para 16. Porque a resposta demora também, a gente não dá conta de dar a resposta. Prender é a parte mais fácil. A gente fala assim, que prender é tão fácil que o próprio Código de Processo Penal prevê. Qualquer do povo pode prender. Vocês sabem disso? Qualquer um, né? Exatamente. Nós os policiais, as forças de segurança pública, nós temos o dever de prender. E vocês, cidadãos comuns, vocês vocês podem prender qualquer pessoa que esteja cometendo infração. Chega ali, tem alguém furtando, você pode dar um canga-leitão lá, não pode exagerar, senão você vai responder pela violência, mas dá um canga-leitão, chega aqui e fala, esse cara estava furtando em casa, vou botar no diante. Não faz diferença quem apresenta a pessoa para mim. Então, prender é a coisa mais fácil, agora prender com uma investigação eficaz, essa que é a parte difícil. E o pior de tudo é que são crianças, né? São jovens, por isso que não tem como você pegar de machucar assim, porque se você machucar a criança, jovem já Nossa, cara. vai criar um monte de processo em cima de você daí. Sem dúvida. A nossa criminalidade, nosso grande problema de infrações são relacionadas aos adolescentes. Mas não existe. A gente precisa de mais tempo para falar sobre isso, mas não é por causa da lei. Isso não é. A lei ECA, ela não é isso que o povo fala, está solto porque não tem lei. Muito pelo contrário. É muito mais fácil, podem ter certeza do que eu estou falando, é muito mais fácil prender, muito mais fácil e rápido apreender um adolescente, esse é o nome técnico, o menor você não prende, você aprende. Então, é muito mais fácil de você apreender e punir um jovem do que um maior. E eu provo para vocês. Sabe a vara da infância e juventude? Ali aquele fórum de baixo? O outro fórum, sem ser o fórum comum, tem um fórum ali perto de São Luís. Lá funciona o fórum da infância e juventude. Sim. Eles são tão especiais que eles dão justiça só para ele. Muito rápido. Se eu pego um adolescente aqui, eu apresento o promotor no outro dia, e o promotor denuncia ele no outro dia, se for o caso. E ele, no máximo, em 30 dias, ele foi julgado. O que acontece é que para os infratores contumazes não há lugar. O problema é físico, porque o ECA em 89 diz, o adolescente não pode ficar preso em instituição que não seja
especialmente destinada a ele, adolescente. Beleza. Só que o que o Brasil fez? Ou seja, o Brasil não fez, não construiu as instituições destinadas a eles. Aqui no Paraná chama SENSE, Centro Educacional Socioeducativo. Então, quando nós aprendemos um menor, uma pessoa que mata, que rouba, que comete crimes violentos, que é contumaz em prática de crime, ele só pode ficar no SENSE, ele não pode ficar na cadeia. Então, como tem pouco SENSE, é como se tivesse pouca cadeia. Nós temos pouca cadeia no Brasil, a gente prende muito, mas as cadeias são arcaicas. Mas se não tem SENSE, o juiz, quando ele apreende, beleza, o cara cometeu um delito, vou mandar ele para o SENSE. Aí o juiz entra no sistema aqui e fala, tem vaga para o adolescente X? Aí o juiz espera 5 dias, o adolescente fica conosco aqui, ele não pode ir para a cadeia, fica numa celinha especial para ele. Deu o 5º dia aqui, não saiu a vaga lá, automaticamente, inexoravelmente, aquele jovem vai para a rua. E normalmente não sai a vaga, porque não tem vaga, é cheio. Imagina. E quando a gente consegue a vaga para algum lugar, o adolescente, quando ele é condenado a ficar apreendido, ele não é, a sentença dele não é como a do maior, te condeno a 3 anos, 1 mês, 10 anos, 2 meses, 5 dias. Não, o adolescente vem e fala assim, te condeno a apreensão. Ele vai para lá. Quem vai falar a hora dele sair não é o juiz, é o psicólogo lá do SENSE. Aí imagina, sai uma vaga para um adolescente nosso aqui, vou mostrar para vocês aqui a investigação 4x4. Eu fui ouvir adolescente em Cascavel e fui ouvir em Laranjeiras. Cascavel, vamos imaginar o de Cascavel. A cada 6 meses o jovem é avaliado. Só que quando dá 6 meses que o jovem está lá, o psicólogo que está louco, precisando de vaga, ele vai entrevistar com o adolescente. Ele é adolescente. Aí ele fala, filho, como é que você está? Você está bem? Tá. Se eu te soltar, você tem condições de estudar, de respeitar tua mãe e não cometer mais crime? Claro, doutora. Tem, né? Pelo amor de Deus. Ela tá bom, apto. E manda o cara embora pra cá. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai viver cometer delito. Sabe aquele cara, você sabe aquele caso que chocou bastante, que o ano retrasado, aqueles moleques que atiraram no entregador de pizza? Ficou paraplégico? Esse cara que atirou lá no cara, quando a gente prendeu ele, não tinha vaga para ele. Na 4x4 a gente prendeu ele de novo, porque ele estava roubando caminhonete. Aí ele foi lá pro SENSE, ficou 6 meses. Aí ele voltou, a gente já prendeu ele de novo, roubando. Porque assim, porque não tem, ele deveria ficar encarcerado mais tempo. Então ele sabe que não vão ficar prendidos. O outro, nós prendemos ele na 4x4, eu fui ouvir ele em Laranjeiras. Quando ele voltou, não sei se vocês viram falar um roubo que teve aqui, eu não sei qual área agora, que a vítima tomou a arma dele, matou um, tirou o outro, o cara foi pro hospital e o outro correu. Aqui, agora é recente, já tem 6 meses. Esse um que ele acertou, que não morreu, é esse que eu fui ouvir, lá em Laranjeiras. Saiu e já estava cometendo roubo. Eles vão cometer sempre, porque não tem. O cara não tem. Vício, né? Ele não tem as chamadas barreiras. Existem várias barreiras para você segurar o infrator, um monte. A família é a principal delas. Quando você aprende desde pequeno a não pegar o que é dos outros, a respeitar, aquilo é uma barreira. Existem inúmeras barreiras, a polícia é só uma, mas a família é uma, a igreja é outra, as amizades são outras, a polícia é outra, o poder judiciário, o conselho tutelar, é um conjunto de coisas. Se ele sabe que ele não tem repressão, porque a família já falhou lá atrás, a polícia e o Estado não conseguem tirar ele da sociedade, então você não tem barreira, não respeita nada. Quem que ele respeita? O traficante. Exatamente. Ou o polícia, porque ele tem medo de ser preso, ele não me respeita, ele tem medo de mim. Se chamar nós dois numa porrada, ele vai querer bater. Mas ele sabe que eu meto ele na cadeia, então ele tem receio, ele corre de mim. A gente tem uma coisa que, processualmente falando, lembra que eu falei para vocês dos direitos do preso, né? Estão previstos lá no Código de Processo Penal e na Constituição. A nossa Constituição ela foi promulgada dia 5 de outubro de 88. 5 de outubro de 88. E ela veio logo depois de um período militar, certo? Nós tivemos ali o que se chama de golpe, o período que o Brasil foi governado por militares, e que as liberdades individuais foram muito saqueadas do cidadão. Não tinha essa liberdade que vocês têm hoje, na época lá nos anos 60, 70, que a
o Estado brasileiro prendia a pessoa e matava ela sem dar explicação. Chegava o sargento do exército aqui, pegava quem estava falando mal do governo, levava para o campo e eliminava, enterrava e acabou-se. Então, para combater, é sempre assim, vocês vão estudar o direito da história, assim, para toda ação vem uma reação. Para combater esse Estado autoritário, a Constituição de 88, que tem o nome de Constituição Cidadã, ela é realmente muito cidadã, porque ela visou exatamente proteger aqueles direitos que há alguns anos, 30 anos, pretéritos, 40 anos, foram tirados dos cidadãos, essa liberdade. Então nós temos muitas garantias processuais, às vezes isso até irrita as pessoas. E vocês vão ver, você só vai gostar do direito penal e do processo penal, vocês trabalham com direito? Eu não. Vocês só vão gostar entender o direito penal e o processo penal o dia que vocês forem réus ou investigados em algum lugar, sabe? Porque as pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto, bandido tem que morrer. Mas ela não sabe o que é bandido. Por exemplo, não sei se vocês tiveram amigo ou parente, ou vocês mesmos foram abordados numa blitz e estavam bêbado. E foram presos e vêm para cá. Aí aqui, quando você não apanha, você não é torturado, você não leva choque, você não leva tapa na cara, aí você dá valor àquelas liberdades que estão previstas na Constituição. Aquelas garantias que o Estado não pode bater, o Estado não pode agredir, eu posso ficar calado, quem tem que provar que eu estou errado é o Estado. O cidadão brasileiro pode fazer tudo que ele quiser, desde que ele não infrinja a norma. Então, se não é contra a norma, não é proibido a gente fazer. Aí o que acontece? A Constituição traz uma série de restrições ao Estado. Aquele Estado brasileiro que fazia com o cidadão o que queria, hoje não se faz mais. Então, para a investigação, hoje a polícia acabou aquela história de polícia bate, polícia tortura. Não. Antigamente a polícia batia para o cara confessar um crime. Não dava surra, você que roubou a televisão, não foi? O cara confessava não só aquele crime, quanto tudo que você queria. Pô, isso é natural da gente. Se você está sofrendo ali, está sendo queimado, se a pessoa quer que você confesse qualquer coisa, eu vou confessar, depois eu vou ver aqui, eu não vou me livrar dessa queimadura nesse momento. Então, antigamente a pessoa apanhava para confessar, hoje é o contrário. A gente incentiva a pessoa a mentir e aí nós vamos trabalhando para provar que a versão dela não tá correta. Então, se o cara cometeu um crime, é preferível que ele fique calado mesmo. Porque se ele inventar uma história, por exemplo, você matou o fulano? Não matei. Onde você estava? Eu estava na casa da minha mãe. Ora, obviamente eu vou lá chamar a mãe dele, não vou? Ele estava na tua casa ontem? A mãe pode até ajudar, mas a mãe também vai se embananar. Então a gente deixa a pessoa falar, se ela quiser falar, não se tortura. Foi a Constituição de 88 que criou esse marco de liberdade e proteção da pessoa contra o Estado. Então nós aqui na delegacia, a Polícia Civil do Brasil todo, mas a do Paraná é bem avançada nesse sistema, nossos flagrantes são gravados, igual vocês já foram em audiência no fórum? Não. É tudo gravado. Antigamente, isso começou dia 6 de janeiro. No ano passado, por exemplo, a gente prendia alguém, levava lá para a sala de audiência e digitado. Aí o cara contava a história todinha, beleza. Quando chegava lá no fórum, que ele ia se ouvir de novo, no processo, aí ele falava, não, fui torturado, o delegado me bateu. Mas como, filho? O delegado aqui não bate nos outros. Mas tá bom, ele tem o direito de falar o que quiser, o juiz vai analisar as provas que estão dentro dos autos. Hoje é gravado. Exatamente. Eu pergunto para ele, filho, você tem... Aí eu leio os direitos dele, você tem um direito... eu me identifico, eu sou o delegado Ribeiro, eu vou presidir esse auto de prisão em flagrante, o senhor tem direito ao silêncio, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo processual. O senhor quer falar alguma coisa? Quero. O senhor tem direito a avisar a alguém da sua confiança sobre sua prisão, porque você saber que está preso. Por que existe essa regra? Porque antigamente o exército brasileiro prendia as pessoas e levava para onde ele queria, não contava para ninguém, então as pessoas sabiam que ele estava preso. Parece uma regra meio boba, porque hoje em dia a pessoa vai presa e já tem um monte de gente filmando, ele manda zap no celular ou faz uma ligação, mas tem que ter essa regra criada em 88. Tem que dar o direito a ele de dar um telefonema para alguém da confiança dele, parente ou amigo. Outro direito, você tem direito a se fazer acompanhado de advogado. Se eu tenho advogado? Não tem. Então, filho, só lamento, mas você tem direito.
O senhor tem direito a ter preservado a sua integridade física e psíquica aqui nessa delegacia. Eu não vou te pressionar. Ou, se você não falar, eu vou prender teu filho. Isso é pressão psicológica. Se você não falar, eu vou te encher de porrada. Não, eu leio o direito dele. Você quer falar? Quero, então beleza, vou falar. Ou se não quer ficar em silêncio, ótimo, silêncio. Mexe com o psicológico do criminoso. A gente avançou muito com a Constituição de 88, lógico que não é a norma, não é a lei que vai mudar de uma hora para outra, né? Você demora um tempo para isso se sedimentando, mas aos poucos, hoje nós estamos com vai fazer 32 anos de Constituição, né? E avançou-se muito. Eu sei porque eu sou policial civil há 21 anos. Eu vivi uma outra realidade. Hoje tudo praticamente era sem dúvida, né? Lembra que eu falei para vocês que o bom policial tem que ter a eficácia de um policial dá-se pela sua rede de informantes. Informantes são pessoas. Pessoas você cativa. Se eu trato mal vocês, por exemplo, amanhã eu posso bater na porta de vocês não vão abrir as portas para mim. Porque um dia você foi maltratado, você foi humilhado, não foi respeitado como cidadão. Aqui, quanto mais, eu que sou o gestor da unidade, né, a gente trabalha bastante isso, né? Quanto mais você presta um bom serviço para o cidadão, e quem é o cidadão? São todos, inclusive o preso. Bandido, às vezes as pessoas têm medo, você não tem medo de morrer? Dificilmente vocês vão ver um policial morrer. Um bom policial. Normalmente o que você vê morrendo é aquele que se envolveu com a bandidagem, virou bandido também. Ele está recebendo dinheiro do outro bicho, aí vai cobrar do bicheiro, você é bandido igual eu, manda matar o cara. Ou, fora isso, são policiais, comumente os militares, que estão no confronto direto ali, né? Aborda um assaltante, o cara quer fugir, atira no polícia, aquele policial infringindo ele. Vai assaltar o banco, a polícia militar está mais exposta nesse momento de confronto. Mas o policial que trabalha com investigação, dificilmente vocês vão ver um policial civil morrer se ele não trabalha de forma errada, não é desonesto, não virou bandido. Agora, aquele que vira bandido, no Rio de Janeiro, você vê muito policial morrendo. Mas o Rio de Janeiro, um estado que tem os últimos 6 governadores estão presos, a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade toda, inclusive os policiais. É difícil, toda investigação bate em um conjunto de policiais, civis ou militares lá, porque são muito corrompidos, mas lá é a sociedade toda. Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Bom, você vai no Rio de Janeiro, você vai passar numa blitz, o cara quer dar dinheiro pro policial e o policial quer pegar o dinheiro do cara. Já se entendem ali. Eu andando de Uber, o cara do Uber me oferece um serviço particular. Ó, se você for aqui, você me ligar por fora, eu te faço mais barato. Pô, você tá ganhando da empresa, caralho. Aí o cara foi passar no pedágio. O mesmo Uber, passar no pedágio. Aí o cara passou, a cancela abriu. Aí a mulher parou ele lá na frente. Aí depois ele veio explicar para nós que tem um rolo lá. E quando ele fala que queimou o chip, não sei o que, aí ele preenche um negócio lá. É só depois que inteira 6 vezes que ele vai ser parado. A cabeça dele já é de fazer a coisa errada. Aqui eu moro em Tibagi, né? Mas eu já moro na região aqui desde 2015, né? Eu não tenho vontade de sair daqui por causa da minha estrutura humana que eu tenho de confiabilidade. Tem um policial meu que vai se envolver com problema, isso é muito importante. Legal. Ainda existe um resquício? Claro que há. Você vai principalmente em cidades grandes, né? O policial sai para a rua mais para ganhar dinheiro do que para trabalhar em investigação. Aqui a gente quer prender o traficante. O policial bandido, o policial civil que investiga, o bandido, ele quer ganhar dinheiro do traficante. Entendeu? Chega nessa 4x4, uns 2 líderes aqui e fala, ó, o delegado está com servição aí, me dá 50 mil aí que nós vamos acabar com essa investigação. Aí pega 50 mil do bandido, divide ali 10 mil para cada um, 5 mil, e deixa o negócio tocar frouxo. Aqui é o contrário, a gente paga 50 mil para prender o cara.